Esse aqui é o Sonic Origins, o remaster HD de toda a série do Sonic no Mega Drive, pelo menos com os jogos 2D, né, porque o 3D Blast não tá aqui. A principal mudança é que tem algumas cutscenes animadas no jogo, mas mantendo todos os jogos do jeito como a gente conhece, não só com as versões emuladas, mas também com os remasters que foram lançados lá para o celular. O jogo agora tem vida infinita, um contador de moedas que serve para liberar coisas no museu, que vão desde trilha sonora, algumas artes conceituais de fases deletadas ou ideias de como deveria ser o ouriço. Sério, meu amigo, ideias muito descartadas. Maluco, olha o Knuckles, ele era um gato e depois virou tipo uma topeira. E é claro, também mantendo aqui o modo multiplayer intacto e adaptando Sonic 3 e Knuckles dentro da história com a primeira remasterização oficial do jogo. É, cara, isso aqui fica muito na dúvida pra muitas pessoas, já que isso aqui trouxe uma controvérsia. Você pode jogar os remasters oficiais da SEGA no celular, e os fãs começaram também a portar o Sonic 3 remasterizado pra PC, que é o Sonic 3 Air que eu já falei aqui no canal. Essencialmente, o jogo continua o mesmo, e se tem uma pergunta que muita gente vai fazer é: será que esse jogo tem fases novas? Já vou responder pra você que não tem. O que tem é gente acreditando que, tipo assim, a Hidden Palace é uma fase nova e ela apareceu pela primeira vez aqui. Será que essa galera não jogou no celular não, hein? Pois é, gente, esse aqui é o Sonic Origins, a versão definitiva dos jogos originais do Mega Drive. E é sobre ele que eu vou falar agora. Meu amigo, esse aqui é o Sonic Origins e, eu tô feliz. Finalmente chegou o grande jogo polêmico do Sonic, que, aliás, né, veio com a polêmica do preço, veio com a polêmica de ser um remaster, veio com a treta de tirar os jogos antigos das lojas. Enfim, vamos falar aqui do Sonic Origins. Mas antes eu tenho que agradecer a SEGA, Gabriel Bonafé e até o Games por permitir que eu jogue isso e grave antes do lançamento. Obrigado, de verdade, por essa oportunidade, porque sem vocês isso não seria possível. Gente, Sonic Origins, ele é um jogo bem diferente, porque ele é aquela proposta, digamos, que a SEGA já fez há muito tempo. Resgatar os jogos antigos do Sonic, só que lançando num pacote. Sonic Mega Collection fez isso, Sonic Genesis Collection também teve, enfim, teve um monte de coletâneas também diferentes, né? Só que esse aqui, ele tenta ser um pouco mais diferente, porque ele pega os jogos remasterizados, ou seja, Sonic 1 de celular, Sonic 2, Sonic CD e até mesmo a novidade da vez, que é o Sonic 3, remasterizando em widescreen. Já vou adiantar pra vocês uma coisa. Eu vi gente perguntando se ia ter fases novas. Não. A galera que tá falando que o jogo tem fase nova é que ela nunca soube e nunca deve ter jogado Sonic 2 do Android, porque lá tinha a fase da Hidden Palace e essa é a novidade. De verdade, é a novidade. O que eu posso dizer, resumindo mesmo, é que a principal novidade são as cutscenes animadas, que só existe no começo e no final do jogo, não tem nada mais, e novos sprites pra preencher alguns buracos dos sprites antigos. Você vai ver aqui no vídeo. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic, já trouxe vários aqui no canal. Se não conhece, o link tá na descrição. Tô chamando um salve e compartilha esse vídeo no Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Sonic Origins, o remaster dos jogos do Sonic do Mega Drive. Notícia urgente! Aliás, eu tô aqui com um projeto novo, uma campanha pra um filme e o RK Play vai produzir. A RK Play vai produzir um filme. Entra aí que o link tá na descrição e nesse QR Code aí no canto da tela. Sonic Origins é bem direto. Na verdade, você pode jogar todos os 3 jogos na ordem que você quiser. O lance é que aqui tem o modo aniversário e o modo padrão. Só que, tipo assim, aqui tem um modo história, que tá aqui escondido no menu de missões. É que ele tenta colocar aqui todos os jogos na ordem cronológica. E isso bugou minha mente, porque a ordem cronológica dos jogos é tipo, com a história começando no Sonic 1 do Mega Drive mesmo, depois passando direto para o Sonic CD, pulando para o Sonic 2, ou seja, o segundo jogo, na verdade, é o terceiro na cronologia dos jogos? Não me diga! E depois indo direto, cara, pro Sonic 3. Ai, ai. E antes que vocês perguntem sobre o que acontece com a saga do Sonic Knuckles, aqui o jogo deixou bem claro, né, que você vai jogar isso sim, mas tudo unificado. Porque a gente sabe, né, que a SEGA dividiu em 2 jogos, um jogo único. Enfim, aqui tem um modo missão que serve pra você fazer algumas fases com um desafio extra, com o objetivo de conseguir, cara, literalmente terminar a fase matando alguns inimigos, pegando alguns Batnicks, ou até mesmo derrotando chefes em tempo recorde. Aliás, já falei que esse jogo aqui tá em português? Pois é, cara, agora os jogos do Sonic vêm em português. O lance é que aqui você consegue essas moedas, ganhando vida nos jogos originais, passando pelo Special Stage também como bônus, mas elas servem apenas pra poder gastar aqui no museu. Tipo, liberando músicas, que pra mim é inútil, já que eu quase não escuto música nesse jogo, mas você também acaba liberando aqui uma galeria onde tem artworks, manuais, capas de jogos em diferentes versões, que eu acho curioso. Seria até melhor se essas trilhas sonoras estivessem aqui
Sonic dentro do jogo também. Sério, tem umas músicas aqui, cara, que os americanos inventaram pro Sonic que tem nada a ver, não tem conexão com os jogos. Imagina, uma música do Sonic cantando, né? A SEGA não faria isso. Ah é, esqueci do Sonic Underground. Só que aqui tem alguns esboços, cara, de como era o conceito original dos 3 primeiros jogos. Assim, eu vou falar a verdade, se você tiver assistido qualquer um dos meus vídeos de história do Sonic, de verdade, tipo o meu vídeo do Sonic 2 na história, você vai encontrar, tipo, mais informação que a SEGA não quis divulgar aqui. Mas aqui eu acho interessante, tem vários rascunhos de ideias iniciais que foram, tipo, alteradas. Por exemplo, a Aquatic Room era Emerald Isle. A Wood Zone que foi descartada era a Jungle. Aqui teria uma fase chamada Tropical Sun, que mais parecia uma Grand Hill, além de uma fase de água chamada Blue Ocean, que não entrou no jogo. Além de uma Ocean Wind, que é uma fase na praia, e olha só, ela não foi adicionada no Sonic 2, mas olha só, ela acabou entrando aqui, cara, no Sonic Adventure. Além disso, tem aqui a conexão da Metropolis Zone com a Cyber City, que a gente sabe que era o terceiro ato da Metrópolis. Além do conceito beta de que a Casino Night era uma fase só de cassino, e alguns esboços de como seria tipo o robozão do final, cara, que você enfrentaria. É, o Super Sonic tinha mais cara de Super Sonic Saiyajin da vida, o Silver Sonic tava com o nome original de Mecha Sonic, e o robô da Death Egg era muito mais simples, parecendo um andador, parecendo demais o último chefe lá do Sonic Chaos, só que sem os braços. Além de rascunhos de como as fases se conectariam lá no Sonic 3 e Knuckles, meu amigo. Mostrando aqui muita coisa e confirmando muitas das teorias que a gente conhecia. Dá pra reparar, né, que a Carnival Night, por exemplo, iria levar direto pra Flying Battery, e depois entraria a Escape Zone, mudando totalmente a ordem das fases. Mas todo mundo jogou, sabe que a Flying Battery, ela vem depois da Mushroom Hill. Pois é, cara, a ordem das fases era outra aqui, porque o jogo foi pensado como um só. Desculpa, cara, mas eu me amarro em ver os conceitos beta. E parece que do planejamento não teve nada que foi deletado de verdade. Só alguns conceitos, por exemplo, do encontro e a luta do Knuckles contra o Sonic, que aqui ele era apenas chamado de rival e poderia ter sido um outro ouriço sim, com muito rascunho também de como seria o Sonic originalmente. Tipo, um ouriço muito da hora que, cara, usava uma gravatinha borboleta, além do esboço do Robotnik, que na verdade seria o Sonic, além de outros designs muito bizarros que foram considerados para a criação do Sonic. Mas o mais famoso é o Coelho Oswald. Além disso, rascunhos para a origem do Knuckles, já que ele foi pensado até mesmo com uma topeira usando uma pá. É, meu amigo. E também um gato. Era pra ser um gato. O Knuckles deveria ter sido um gato. Um conceito de família do Sonic que não foi pra nada, inclusive uma versão mais atualizada com o Tails, com uma raposa bem orelhuda, por sinal. E um rascunho, cara, de ideias que foram descartadas do Sonic 3 e Knuckles, com o rival topetudo e vários escudos elementais. Muito, cara, é muito escudo. Tipo, eles planejaram pelo menos uns 15. É, cara, isso aqui é a parada mais impressionante que tem nesse jogo, mas vou falar a verdade, faltou muita coisa aqui. Eu queria ter visto mais aqueles conceitos que foram até mesmo divulgados por pessoas que trabalharam na SEGA na época, que eram essas ilhas onde o Sonic viajaria no tempo no Sonic 2, por exemplo. Ou mais rascunhos, por exemplo, do Sonic com seu parceiro, que seria uma tartaruga. Mas aqui a SEGA assume, né, que eles consideraram mesmo fazer um Sonic com a Madonna para ser, tipo, a heroína da vez. Só que a SEGA perde mais uma oportunidade de, sei lá, recriar a beta que foi apresentada na Tokyo Toy Show, que era o jogo do Sonic com esse conceito dele enfrentando o pesadelo, salvando o mundo, enfim. Ai, cara, quem viu meu vídeo do Sonic 1 sabe dessa história. É, cara, esse é o museu. Isso é a novidade, entre aspas, do jogo. Aliás, tem um grande easter egg aqui. Na seleção de jogos, você pode ver, tipo, as ilhas. E aqui o jogo dá algumas localizações de aonde está cada uma das ilhas do universo do Sonic. O arquipélago tá completo. O modo missão mostra aqui a ilha do Sonic Spinball, aonde é a base do Robotnik. E é claro que a ilha do mapa 3 ainda mostra, tipo, Sonic 3D Blast. Que, convenhamos, será que algum dia ele vai ganhar remaster do mesmo jeito que os jogos aqui ganharam? Comenta aí, cara, a curiosidade, porque eu quero saber se alguém quer mais isso além de eu. Além disso, aqui no jogo tem o modo clássico, que mais é, na verdade, o jogo original emulado, sem nenhuma adição, nem o Drop Dash adicionaram aqui. Tipo, é o jogo do Mega Drive como deveria ser. Se você já jogou o jogo original, você sabe muito bem que é a mesma coisa. Pelo menos eles mantiveram a versão original aqui. O legal é que você tem, tipo, cutscenes pra poder explicar um pouquinho da origem final de cada uma das histórias e tentando conectar todos os 4 jogos numa timeline só. Além disso, você tem aqui o multiplayer, mantido exatamente igual que tinha no celular, ou seja,
O Sonic 2, por exemplo, você pode jogar pra 2 pessoas, no modo Versus, podendo escolher o Sonic Tails e Knuckles nas fases aqui super de boa. O que eu acho triste é que ele realmente só manteve as fases do Sonic 2 do Mega Drive. Tipo, tem algumas fases a mais, que Chemical Plant tá aqui, o Oceano de Óleo também, a Hilltop, que eram fases que não tinha na versão original do Mega Drive pra jogar de 2. Olha, podia botar as fases do Sonic 1 aqui nesse sistema também, porque faz uma falta também nessa história. Além disso, poderia deixar o jogo pra 4 pessoas. Sério, meu amigo? Já pensou? Seria muito mais da hora se o jogo tivesse multiplayer pra 4 pessoas em tela dividida. E a Engine suporta isso, porque ele usa os mesmos recursos do Sonic Mania. Ah, cara, isso aqui me deixa um pouco chateado. Lembra do Sonic 3, que tinha o modo competição, que provavelmente você nunca jogou? Então, ele tá aqui. Você pode jogar também sozinho no modo Time Trial, e ele tem aquela mesma jogabilidade de um personagem que parece que tá deslizando no gelo. Sério, eu acho uma pena que dava pra poder expandir esse sistema pra outras fases também. Só mantiveram aquelas mesmas fases do modo competição original, tipo Azure Lake, a Balloon Park, e é aquele mesmo esquema, você fica dando 5 voltas e quem passar primeiro ganha, além de pegar itens no meio da fase pra dar uma de Mario Kart da vida, sabe? Porque até casco de banana que tem. O que eu acho triste é que esse jogo não tem um modo multiplayer online, então provavelmente você não vai conseguir jogar a menos que tenha algum amigo pra jogar com você. Eu tive sorte, cara, de conseguir jogar isso aqui, mas sem brincadeira, é meio triste. Se a SEGA quisesse, daria pra unificar, cara, um multiplayer inteiro, colocando todo mundo em todas as fases jogáveis. Seria muito da hora. Imagina, cara, um multiplayer online, crossplay entre plataformas. Dá pra fazer um Mario Kart do Sonic, e eles têm os recursos já prontos. É só lançar. Beleza, eu sei que se você tiver jogado as versões de Android e tal, ou até mesmo o Sonic 3 aí, você não vai sentir nenhuma diferença de verdade com o jogo. Que de fato a SEGA fez o feijão de arroz, ou melhor, feijão com arroz aqui, porque não tem uma mudança muito grande. O que muda mesmo são os modos extras, tipo o modo competição, que tem do Sonic 2 e do Sonic 3 aqui de volta. Infelizmente não tem o modo online e não tem personagem secreto. Por exemplo, você não vai poder jogar, sei lá, com uma Amy Rose ou Metal Sonic aqui. Mas se você tiver jogado os jogos originais, eu posso falar a verdade, é a mesma coisa. Não muda nada, infelizmente, né? A história aqui tá com um retcon. O Sonic tá correndo pela Grand Hill, enquanto acaba vendo aqui vários Badniks pela primeira vez, fugindo dos ataques de Dr. Eggman, num plano de roubar todos os animais pra poder usar eles como uma arma e também como fonte de energia para seus robôs, tentando criar uma utopia robótica. E é aqui que o Sonic entra na história. E aí o jogo começa, cara, no primeiro jogo do Sonic do Mega Drive, onde o Sonic vai passando aqui pela Grand Hill, usando aqui suas novas habilidades, que é o Drop Dash. Cara, o jogo é exatamente dessa mesma maneira. E depois, quando você passa pelo final com 50 anéis, você pode entrar no Special Stage, se você quiser, que é aquele negócio psicodélico que você sofre muito pra poder passar. Deixa eu confessar, quando eu joguei isso aqui, eu achei mesmo que ia ter 7 Esmeraldas do Caos no Sonic 1 do Mega. Não tinha. De fato, não tinha. Era só 6 Esmeraldas no Sonic 1. Então vai passando aqui de boa pela Mabel Zone, que é aquela famosa fase de lava, depois a Spring Yard, que é a cidade noturna do Sonic, entrando aqui na Labyrinth Zone, que pra muitas pessoas é a fase mais difícil do jogo, onde eu peguei todas as 6 Esmeraldas do Caos. Não tem 7, é só 6. Pra depois chegar aqui na Starlight, que é a fase da cidade noturna com os Badniks impossíveis de derrotar, né, bomba dos infernos? Pra no final chegar aqui nas Cap Brain, o grande laboratório do Dr. Eggman do lado de fora, pra depois ficar rodando aqui em looping, pra poder conseguir sobreviver dentro do laboratório, pra depois o Sonic ficar encurralado frente a frente ao Eggman e caindo aqui na sua velha armadilha. Pra ele cair dentro da fase aquática, que é tipo um quarto ato pra Labyrinth Zone, pra no final acabar enfrentando aqui o Dr. Eggman, aonde ele acha uma boa ideia ficar esmagando o Sonic em plataformas aonde ele tá dentro. Tipo, vai ficar tonto pra caraca. Aí no final ele sai correndo aqui, cara, mas ele acaba sendo alvo do último golpe do Sonic, que termina aqui a história da Grand Hill, usando as 6 Esmeraldas do Caos e transformando tudo em mais vegetação. Eu sei que você tá se perguntando, ué, mas aí cadê as cutscenes? Então, elas só existem quando você começa um jogo e termina o jogo, não tem mais nada. Eu fui enganado achando que teria cutscenes entre uma fase e outra. Mas vamos lá, quando o Sonic termina a história de Sonic 1, ele tem uma visão quando toca sendo atraído pela energia mística que as Esmeraldas do Caos estão emitindo. E ele tem uma visão de uma 7ª Esmeralda do Caos na Ilha do Oeste. E após aquela visão, ele simplesmente corre, cara, pra uma nova aventura. Enquanto isso, Amy Rose está aqui, cara, jogando as suas cartas tarô pra poder ter uma previsão do seu futuro. Só que um pequeno planeta chamado Little Planet acaba aparecendo perto aonde a Amy está, e ela se sente atraída pra ir àquele planeta. E o jogo já corta, cara, para a abertura do Sonic CD, que agora tá remasterizado em 4K, e eles resgataram a música tema original americana, que você sabe muito bem que era a música, cara, de Invencibilidade.
Pois é, cara, essa música pra você deve ser novidade, mas é o tema de invencibilidade do Sonic CD. E ela acabou voltando aqui depois de tanto tempo, porque parecia que a SEGA tinha perdido essa música. Quando a SEGA relançou esse jogo pra celular e também versão HD pro console, tipo assim, todos os jogos das versões do Sonic CD nunca tinham essa música americana. Agora sim, temos uma versão melhorada dela. E esse aqui é o Sonic CD. A principal diferença aqui é que o Sonic aprende o poder do Pit Out, ou seja, ele acelera andando parado. É isso, cara, não tem mais nada de tão impressionante que o Sonic CD possa fazer. Só que aqui ele tem uma burocracia. Se você quiser fazer o final verdadeiro do jogo, você precisa fazer as viagens no tempo, que é literalmente pegar uma placa, que pode dizer que você vai pro passado ou futuro, correr na velocidade máxima, aí o Sonic vai conseguir ultrapassar a barreira que viaja pelo tempo. Viajar no tempo é a habilidade mais apelativa em qualquer tipo de narração e qualquer estilo de história. O lance aqui é que você pode ir pro passado, mas tem que encontrar pequenos hologramas do Metal Sonic destruindo e atacando os animais, os Flicks aqui no jogo. Se você consegue destruir isso, junto dessa outra máquina que o Robotnik cria no passado, você já garante o futuro bom, aonde a Palm Tree Panic fica tipo só alegria muito verde. E o jogo diz, quando você passa de fase, que você fez um futuro bom. Só que eu vou dar um macete pra você. Não tem que fazer tanto sacrifício assim. A verdade é que se você pegar todas as 7 Time Stones do jogo, que são um Special Stage, tipo a Esmeralda do Caos aqui, destruindo esses OVNIs, você consegue fazer o futuro bom no jogo inteiro. Então fica de boa, sem problema. Depois você chega aqui na Collision Chaos, onde a Amy Rose tecnicamente teria conhecido o Sonic, e o Sonic acaba vendo aqui, cara, a menina sendo sequestrada, com o surgimento de Metal Sonic. Onde essa fase aqui parece mais uma Spring Yard genérica com pinball, sim, isso aqui é a inspiração pra essa fase, pra depois o Sonic entrar numa fase de água que parece ser um remake da Labyrinth Zone, e o nome dela ainda é Tidal Tempest. E depois uma fase chamada Rock Band, que é uma fase onde plataformas pulam porque tudo que tá no chão te joga pro alto. E olha que tem um raio congelante que aparece aqui e te ferra, porque você fica congelado. E olha que tem a Stardust Speedway, que é uma melhor fase pra você ter, tipo, a maior e melhor corrida que tem num jogo do Sonic. O chefe emblemático Metal Sonic, onde ele fica aqui apelando com a sua invencibilidade contra espinhos, e o Dr. Eggman fica jogando um raio laser pra você, caso você fique muito pra trás e você acabe caindo na armadilha. É, cara, você derrota o Dr. Eggman, destruindo o Metal Sonic, porque ele meio que é destruído pelo próprio Dr. Eggman, e a Amy Rose é salva aqui, quando termina o ato, agarrando o Sonic sem deixar ele escolher. E por fim, Metallic Madness, que, amigo, isso aqui seria maravilhoso, hein? É a famosa fase onde o Sonic fica mini Sonic. E o chefe final do Sonic CD, que é aquele Eggman com uma bola ridícula. Ai, cara, eu já falei sobre isso no vídeo solo sobre o Sonic CD. Cara, o legal é que esse jogo realmente não teve a coragem, a audácia de tentar, tipo, reanimar, ou melhor, refazer as animações do Sonic CD. Eles remasterizaram. Claro, é uma animação antiga dos anos 90, mas eu vou falar pra você que eu acho que o Sonic Orange tem menos animações do que o Sonic CD originalmente tinha. Aqui, Sonic deixa a Amy pra trás, são a salvo fora da Little Planet, enquanto o pequeno planeta vai desaparecendo no céu com o poder das Time Stones. E aí, nos créditos, você consegue ver cenas muito curiosas, inclusive da famosa fase R2, que era cancelada do jogo, e ela seria tipo uma fase meio que na pegada de Mabel Zone, sabe? Ai, é muito da hora ver esses pequenos conceitos aqui, que até o crédito do jogo foi remasterizado. Aqui, Sonic acaba encontrando o seu velho Tornado e põe ele pra voar, já que agora ele vai em direção à Ilha do Oeste, aonde se passa a história do Sonic 2. Enquanto a Amy Rose tá jogando aqui suas cartas tarô, ela vê algo sobre 2 caudas e uma esmeralda, que pode ser a esmeralda mestra ou a 7ª esmeralda do caos. Mas era só o Sonic aqui atrapalhando o joguinho dela, já que ela tá indo, sabe, sendo deixada pra trás. E olha que o jogo coloca aqui uma mensagem falando: vejo você no próximo jogo com a cara do Tails. Cara, isso era realmente uma referência de uma tela cancelada, ou esquisito, sei lá, uma tela nada a ver que tinha no Sonic CD. Eles reutilizaram isso pra fazer uma conexão com o Sonic 2. Parabéns, são geniais. Enquanto isso, aqui na Ilha do Oeste, Tails está fugindo das outras raposas que praticam bullying com ele. Oh, rapaz, eu sei que é triste, cara, e a raposa sofre. Para, ninguém aguenta mais! Cara, isso aqui me lembra muito aquele conceito da origem do Tails, que ele aprendeu a voar quando ele tava sofrendo bullying de outras raposas, e tipo, numa situação de extremo, quando ele tava caindo de um penhasco, ele roda seus rabos virando tipo um helicóptero. E é assim, cara, que ele começou a voar. Essa origem aqui é exatamente igual praticamente, só que mais simplificada e com o Sonic salvando o Tails, e virando aqui a sua principal inspiração, onde ele gira os seus rabos tão rápido, mas tão rápido pra poder acompanhar o Sonic, que ele consegue, cara, sair voando. E é daí aonde ele aprende
aprendeu a voar. Que demais! Daí começa a história que a gente já conhece do Sonic 2, passando aqui pra Emerald Hill, onde é possível sim virar Super Sonic ainda na Emerald Hill. Cara, é possível. Depois passando pela mítica Chemical Plant, que por alguma razão as pessoas gostam muito mais do que a Casino Night nesse jogo, além da Aquatic Run, que você pode sair aqui super de boa embaixo d'água. A melhor fase do jogo, que é a Casino Night, que você pode fazer um Jackpoint ou se ferrar pegando vários Eggmans, mas insista, dá pra tirar um Jackpoint e ganhar 150 anéis, cara, pra macetar de Super Sonic. Que eu sou rica! A Hilltop pra ser tipo uma Amiibo Zone do Sonic 2, além da Mystic Cave, que guarda o segredo. O segredo da fase secreta, a Hidden Palace, que você cai aqui no bloco, que no jogo original era a morte certa, mas aqui guarda a fase secreta. Cara, essa fase aqui tem tanta história. Eu falei sobre isso no meu vídeo solo do Sonic 2, mas ela deveria ser tipo uma fase meio que mais uma no universo do Sonic. Não tinha uma lore muito específica, as teorias eram falsas. Eu só descobri que o designer dessa fase fez ela e a Oi Ocean. E o único motivo que ele diz que as pessoas não concluíram essa fase é que no meio do desenvolvimento, eles simplesmente deixaram de lado. A equipe do Sonic original resolveu fazer o Oceano de Óleo em vez dessa fase. Aliás, o chefe aqui é engenhoso, né? Tem que explodir bombas embaixo do Eggman pra meio que apagar o fogo da Eggmobile dele e aí você pode derrotar ele, já que ele fica atacando um órgão. Muitas pessoas falaram que esse jogo aqui, cara, tinha uma fase nova. Enfim, a fase nova é essa, mas ela já tava na versão de celular. Você parece burro! Oi Ocean também tá aqui. A pior fase de um jogo do Sonic já feito. Além da Metropolis Zone, a única fase de 3 atos, porque o terceiro ato era uma fase única e ela não teve tempo de ser feita. Só que ela guarda os piores badniks do mundo. Passando pela Sky Chase, melhor fase. Depois da Wing Fortress, que é a fase pra você cair do céu, aonde o Sonic persegue o Dr. Eggman de um jato até o espaço, enfrentando aqui o Mecha Sonic, ou melhor, o Silver Sonic, depende da forma como você pretende traduzir isso. Vendo o Dr. Eggman provando que ele é mais rápido que o ouriço mais rápido do mundo. E enfrentando aqui, cara, o grande robô da Death Egg, que ele morre rápido com 12 pancadas na barriga. E aí o jogo termina assim. É isso aí. Com o Tails aqui tentando salvar o Sonic, que não precisava ser salvo, já que ele virou o Super Sonic. Aonde descobrimos que a Death Egg, cara, acabou caindo, mas não em qualquer lugar. Caiu em cima da Angel Island, conectando aqui com a história do Sonic 3. Aqui Dr. Eggman acaba saindo dos destroços da Death Egg e fica vislumbrado com a Esmeralda Maior, a Esmeralda Mestra. Só que Knuckles acaba aparecendo aqui e olha só, ele é enganado pelo Dr. Eggman, aonde Eggman conta que ele está tentando salvar os animaizinhos, mas um ouriço malvado com as Esmeraldas do Caos, junto de uma raposa de 9 caudas, quase uma Cube, enfrentam ele. E é claro, né, que Knuckles acaba entrando na jogada do Robotnik e é enganado, formando aqui uma péssima aliança. Sonic, ele está louco. Aí começa aquela história que a gente já conhece. Sonic usa aqui a transformação para Super Sonic, vai correndo na Angel Island. Daí Knuckles aparece, com a animação corrigida, fazendo aqui a pose de luta, rouba as Esmeraldas do Caos e o Sonic precisa ir atrás disso. Cara, primeira vez que a gente tem oficialmente um Sonic 3 remasterizado, e olha que teve uma baita campanha, cara, pra esse jogo ser remasterizado, hein? Ai, depois de muito tempo tudo passou. Nem preciso falar, né, sobre a Angel Island, que pega fogo graças ao Robotnik e seus fogões voadores, e que isso virou tipo palco para as maiores creepypastas da internet. Meu amigo, eu tô falando do Sonic Zero. Você pode conhecer o Sonic Zero, mas não conhecer essa fase. O legal é que aqui tem tipo cutscenes interativas, né? Tipo uma frota aérea da Flying Battery tentando acabar com o Sonic a qualquer custo. E é claro, a batalha que fica aqui, cara, dentro de uma cachoeira que por alguma razão buga a minha cabeça, já que eu uso óculos e não enxergo bem. E é claro, né? Knuckles aparece aqui pra poder atrapalhar a vida do Sonic durante o jogo inteiro, fazendo ele cair da Angel Island e indo parar aqui na Hydro City, que é mais uma fase de água, só que essa aqui é a fase de água dos jogos do Sonic. E cara, como Knuckles adora ferrar com a vida do Sonic, derrubando a ponte dele, fazendo ele cair na armadilha pra poder enfrentar frente a frente Dr. Eggman com sua arma de tornado, pra depois ser jogado na Maple Garden, que consegue ser destruída completamente pelo Dr. Robotnik, cara, aonde o Sonic e Tails pousam dentro da fase da Carnival Night. E é claro que o barril está aqui. Duas coisas, eu reparei que tem mais sprites quando o Sonic tá em cima do barril, e outra, se você quiser mexer no barril, é só apertar pra cima e pra baixo, aí o barril sobe e desce. É assim que você vai passar desses barris. Nada de morrer no barril, cara. Nada disso. Pra depois o Sonic ser jogado do canhão e ir parar dentro da Ice Cap, a fase que tem uma das melhores introduções, cara, que eu já vi. Sonic de snowboard. Pra depois chegar aqui na Launch Base, pra depois ver o Knuckles acabar se ferrando, graças a Deus, e depois enfrentar aqui a
a Big Arms, que é a grande arma do Dr. Eggman e o único que consegue realmente dar um soco no Super Sonic e tirar a transformação. E com uma cutscene inédita, a gente vê aqui, cara, Dr. Eggman tentando reconstruir a sua Death Egg, já que o lançamento deu totalmente errado. E é claro, né, que a Death Egg vai cair em cima da Lava Reef, aonde tem a Hidden Palace, e quase reconstrói até o adtítulo do Sonic Knuckles. Só faltou a logo aqui, hein? Aonde o Knuckles aqui está guardando um segredo, que leva eles direto, cara, pra entrada secreta da Hidden Palace, perto da Esmeralda do Caos, aonde todas as esmeraldas são transformadas em Super Esmeraldas do Caos. E agora o jogo te obriga a passar por 7 Special Stages de novo, passando pela grande fase do cogumelo, a Flying Battery, que deveria ser depois de Carnival Night, mas colocaram aqui depois da Mushroom Hill, porque sim, passando aqui por Sandópolis, que começa fora do templo, e depois dentro do templo com ataque de fantasmas, além da Lava Reef, que é a Mabel Zone do Sonic 3 e Knuckles, que entra em erupção graças ao Dr. Eggman, e você tem que passar numa fase onde tá tudo sendo destruído, pra descobrir a Hidden Palace e ver que a Death Egg está sendo lançada de volta ao espaço. E é claro, vai ter a luta aqui do Sonic contra o Knuckles. Sonic, ele está louco. Só que aí o Knuckles descobre que na verdade ele foi apenas enganado pelo Dr. Eggman, e exausto ele pede ajuda e socorro ao Sonic, se juntando contra o Robotnik. Chegando na Sky Sanctuary, que deve estar no Sonic Frontiers, e claro, com a melhor cutscene de fase, cara, que o jogo já teve. É ainda enfrentando um robô, o Mecha Sonic, que para muitos é o maior e mais poderoso robô Sonic já feito. Pra no final correr, cara, pra chegar na Death Egg, onde é uma fase no espaço que desafia a gravidade, pra enfrentar aqui o gigantesco robô da Death Egg, que usa a energia da Esmeralda Mestra, com o Dr. Eggman desesperado, cara, pra levar a Esmeralda Mestra com ele, inclusive com seu robô no espaço, mas o Hyper Sonic consegue pegar, cara, a Esmeralda a tempo, entregando ela de volta a Angel Island pro Knuckles guardar ela na Hidden Palace, e assim terminando a história do Sonic 3 e Knuckles. E agora que o Dr. Eggman acabou caindo e boiando aqui no meio do mar, um Flick aparece aqui, cara, pra poder dar uma vingancinha, já que ele merece. Então você já sabe, né? Estourou a boia e ele precisa ficar no mar. Cara, a única coisa que você libera depois quando você zera toda a história é uma cutscene final, que aliás mostra o Sonic no deserto, que eu acho que só tá aqui pra fazer referência ao primeiro comercial do Sonic no deserto, que era de uma fase que não existia no Sonic 1 do Mega Drive. Mas cara, isso aqui é uma cutscene até que da hora, que faz pequena referência ao que poderia vir no futuro do Sonic. O que eu acho interessante é que a Amy Rose tá muito interativa aqui, cara. Mas enfim, ela não é jogável. Cara, esse aqui é o Sonic Origins, o jogo que remasterizou todas as versões remasterizadas do celular de volta para console e ainda por cima trouxe o Sonic 3 remasterizado oficial. Não vou entrar em detalhes aqui, cara, comparando ele com versões de Android e mods feitos por fã, porque fã coloca muita coisa a mais que a SEGA não colocou aqui, mas garanto, isso aqui é uma das melhores coletâneas que a SEGA já fez. E você, vai jogar? Comenta aí. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo. Que demais!